Olá, família Marques. Tudo bem com vocês? Hoje vamos trazer uma entrevista forte, uma entrevista necessária, de um caso que abalou o Brasil, de um caso que chocou o Brasil. Estamos falando do caso Sofia Ocampo, a menina de 2 anos e 7 meses que perdeu sua vida no dia 26 de janeiro desse ano. Depois de ter perdido uma luta, porque eu digo uma luta, seus pais, seus verdadeiros pais, o Igor e o Jean, estão aqui para falar sobre a criança, sobre essa tentativa de resgatá-la da sua genitora e do padrasto, acusados de fazerem os mais diversos crimes e atrocidades contra essa criança. Eles estão aqui para compartilhar a dor deles, para serem confortados pela família Marques. Nós vamos entender essa história por completo. Um caso que choca e a mim me deixa muito triste saber que existem seres, não vou chamar de humanos, mas de seres, que têm a coragem de realizar tais atos com verdadeiros anjos. Vamos receber aqui, com muito pesar, porque não gostaria de recebê-los nessa situação, mas falo mais uma vez, é necessário, Igor e Jean. É uma forma de saudação de praxe, falar boa tarde, como vão, porque eu sei que a tarde não está boa para vocês, eu sei que o dia não é bom para vocês, que a noite não é boa, mas é uma maneira de se começar uma conversa, tentando dar a vocês uma boa tarde, um sentimento de conforto. Obrigado por receberem o nosso convite, por aceitarem e por compartilharem a história de vocês, tá? Aqui com a gente. Muito obrigado, Jean. Muito obrigado, Igor. Eu gostaria, antes de tudo, antes de começar, eu gostaria de ler o que está escrito na camisa de vocês. Papai, papai e papai urso lutarão por justiça até o fim. E eu acredito em vocês. Eu acredito que vocês vão lutar por essa justiça, porque vocês já estão lutando. E uma hora, eu digo para vocês, vocês vão acabar com essa luta e vão poder viver o luto que a Sofia merece. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui. Jean e Igor, vamos começar, não vamos falar do fato em si, vamos começar anterior. Vamos conhecer a história de vocês. Jean, como você conheceu a Stephanie, a mãe não, desculpe, a genitora da Sofia? Como é que começou? Você conheceu, depois como foi a entrada do Igor na sua vida? Vamos seguir essa linha. Acho que é uma linha mais fácil. Hum, Eu. Boa tarde, né? Primeiramente. Mas eu conheci a Stephanie foi numa festa. Foi numa festa na casa de um amigo meu. Eu fui lá, aí eu conheci ela, a gente começou a conversar e dali a gente começou a se conhecer. Eu tinha na época uns 18 anos, uns 17 para 18 anos, e ela tinha 16 para 17 anos. Aí nós começamos a conversar, tudo, se conhecemos, aí nós começamos a namorar. Ficamos um período longo namorando, né? Eu esperei ela completar mais de 18 anos, né? Para a gente poder casar. E nós namoramos, nos conhecemos por esse período longo. Aí nós fomos, compramos uma casa e nós decidimos casar. E nisso ela estava com uns 18 e eu com uns 22 anos. 22, 23 anos. E foi assim, nós íamos na igreja, tudo junto. Ela não, né, não, eu não imaginava que ela era dessa forma, como, né, aconteceu com a minha filha. Aí eu trabalhando tudo, daí o nosso casamento teve um período que não era muito bom, nós começamos a ter muitas discussões, né? Aí ela ficou grávida da Sofia. Aí o nosso casamento em si deu uma estabilizada, né, por conta da neném. Aí eu sempre tive, né, uma vida paralela. Eu sempre gostei de outros rapazes, né, de meninos. Eu sempre admirei, tinha atração, só que eu sempre tentei me esconder. Eu sempre tentei por conta da religião, por conta de tudo, sabe? Eu tentei me privar disso, né?
Como se fosse E eu sempre errado. como se fosse errado. Eu sempre levei assim. Aí até então tipo, eu olhava para outros rapazes, achava bonito tudo, só que eu me esquivava. Aí eu fui trabalhando num certo local, eu conheci o Igor e a gente virou muito amigo, tudo, né? E eu me apaixonei por ele. Aí eu me apaixonei por ele e eu criei coragem, né, para assumir ele. Eu falei para Stephanie, falei para minha família tudo o que estava acontecendo, né, em relação aos meus sentimentos por ele. Aí foi que nós se separamos, né? A gente se separou, fui para casa da minha mãe. Minha mãe pegou a Stephanie e colocou dentro da casa dela. Aí começou aquela coisa, né? Eu queria me livrar, não é me livrar, eu queria sair daquele relacionamento para me poder, na hora que eu achar o momento certo, começar o meu relacionamento com ele, porque não tinha como nós ficarmos, né, do jeito que estava. Aí eu fui, aí eu não, a minha mãe pegou, colocou a Stephanie dentro da casa dela. Passou uma semana, eu falei, mãe, eu vou me mudar. E eu fui morar com o Igor. Então, assim, teve que ser meio atropelado em relação a tudo, porque de certa forma eu estava sendo pressionado para voltar a Stephanie. E isso a neném já tinha uns 2 meses de vida. Deixa eu só entender um pequeno ponto, tá? Você, no início, você disse que você comprou uma casa junto com a Stephanie, né? Sim, Sim. comprei. Aí vocês estavam vivendo, ela engravidou, mas Aham. você não era feliz com ela, Não. você não era feliz com ela, você estava indo contra os seus sentimentos, já que você se sentia atraído por homens e não por mulheres, e você estava indo contra a sua felicidade, você estava se reprimindo, né? Por conta de dogmas religiosos ou afins da sociedade, por conta de preconceito, você estava indo contra você mesmo. É isso? Sim. E aí você vai, começa a nutrir sentimentos pelo Igor, vê que é isso que você quer, vai para terminar o seu relacionamento com a Stephanie. Pelo que eu entendi, me corrija, tá? É Uhum. pressionado pela sua família, pelos seus familiares, a não terminar esse relacionamento e não ficar com o Igor e ficar com a Stephanie. É isso? Aí o tanto que quando eu saí da casa, eu fui morar uma semana na casa da minha mãe. Só que eu deixei casa para ela, deixei os móveis, eu não tirei nada, tudo ficou para ela. A única coisa que eu levei foi as minhas roupas, só as minhas roupas eu levei para casa da minha mãe. Aí era assim, eu ia, ficava na casa da minha mãe, a Stephanie passava o dia inteiro na casa da minha mãe, aí à noite ela ia para casa que era nossa, dormir com a neném. E eu estava sentindo pressionado, porque eu queria sair daquele relacionamento, né? Aí eu não tive como, aí eu peguei e fui morar com ele. Eu peguei e falei para ele, eu avisei, eu falei para ele o que estava acontecendo. Aí ele tinha alugado uma casa e nós fomos morar junto. Você lembra a data que era? Em setembro de 2021. Igor, eu vou perguntar para você. O Jean já falou que se apaixonou por você no trabalho, mas como é que foi para você conhecer o Jean e como é que foi o início desse relacionamento, para a gente se entender? Porque, pelo que me aparenta, vocês são duas pessoas felizes um com o outro. Ele já falou que de cara que se apaixonou por você, mas eu gostaria de escutar você. Nós trabalhávamos juntos e aí eu estava no momento em outro relacionamento também, só que não era um relacionamento tão saudável. E nós nos aproximamos e começamos a conversar. Eu desabafava com ele desabafava comigo, mas sempre na amizade. E foi passando-se os tempos até o dia que ele chegou em mim e falou: eu preciso te falar uma coisa. E ele se abriu. Eu também tomei um susto porque eu não esperava. E aí nós conversamos, decidimos, eu pedi para ele pensar com calma, decidir a vida dele, que se fosse para ficarmos juntos, seria bem mais para frente. Só que ele, na pressa, no desespero ali, né, daquela situação que ele vivia, ele acelerou a situação. Nisso eu já estava solteiro. E aí foi onde eu tinha alugado uma casa para morar, e aí, mediante a situação que ele tinha me avisado, tudo,
Eu chamei ele para morar comigo. Mas isso já existia a Sofia, né? Você sabia, Isso, você a sabia neném já que tinha 3 meses. Já tinha E já 3 ia pro meses. terceiro mês. Então, você sabia que você, ao começar um relacionamento com o Jean, você também teria um relacionamento com a filha dele. Isso já Sim, ficou sim. bem claro para você. Até então, Você sabia então que ganharia ali uma enteada. sim, até então, a princípio, como nós éramos amigos, ele me aproximou da família dele, tudo. Eles me chamaram para ser padrinho da neném. Que Então, eu legal. fui promovido de padrinho, eu fui para pai, entendeu? Porque a Sofia, no normal as pessoas falam, né? Eu sou padrasto da Sofia, a Sofia é minha enteada. Só que a nossa relação era, eu sou pai da Sofia, o pai urso dela, e ela me chamava de papai urso. Ela é minha filha, né? Então aí eu sabia que a gente ia ter esse contato, que eu ia ser papai. Só que não foi tão fácil assim no início, porque até então ela sempre deixava bem claro que ela não queria que a filha dela fosse criada com 2 homens. Mas, é, eu preciso, por favor, se você puder, eu preciso que você me explique isso, esse ponto em específico, que ela não queria que ela fosse cuidada por 2 homens. Me fala o que aconteceu e tudo que vocês vivenciaram por conta disso, por favor. Sim, quando ela viu que realmente o Jean veio morar comigo e tudo, no ódio, na raiva, ela não aceitava de forma alguma a Sofia ter contato comigo. E aí ela chegou até cogitar e falar para o Jean que não seria criado por 2 homens, porque eu ou o Jean poderíamos mexer na neném de uma forma errada ou até mesmo judiar da neném, pelo fato de sermos 2 homens, Só pelo entendeu? fato de serem 2 homens. Isso. O tanto que até no começo, quando eu fui morar com ele, as minhas visitas, para mim poder ver a Sofia, era difícil. Era muito difícil, porque tinha que ser assistida por ela, e isso não foi a justiça que determinou, foi ela. Eu tinha que ver a Sofia com ela, na casa dela, ou na casa da minha mãe com ela. Era a visita supervisionada. E a pensão, na época, eu trabalhava tipo, em 2 empregos todos os dias. Eu fazia plantões, né, durante o dia. E quando eu ia ver a Sofia, quando era em relação à pensão, ela queria cobrar R$ 1.000. Eu tinha que pagar R$ 1.000. E assim, como ela estava solteira, só com a neném, eu não hesitei em ajudar ela nessa parte. Então, assim, eu ajudei ela. Só que ela falava para minha família que eu não ajudava, que ela passava necessidade com a Sofia, Que ela que foi ela foi abandonada. abandonada, e sendo que não foi. Eu tenho todos os Pix que eu fazia mensal guardados, entendeu? Deixa eu entender um ponto, tá? Você disse que as visitas eram assistidas, supervisionadas, foram determinadas por ela, Por ela. pelo bel prazer dela, pela escolha dela. Vocês não foram à justiça para definir as guardas, você só acatou o que ela disse. Sim, Isso me demonstra, tá? Me corrija, Jean, por favor. Isso me demonstra que ela era de uma natureza de querer subjugar, de querer estar no controle. Isso era desde o início do relacionamento, porque só sim. nessa fala sua já me mostra isso. Sim. Aí até então, que quando nós fomos se separar no papel, porque nós éramos casados no papel, quando nós fomos divorciar, aí que lá a juíza de paz, né, que fala, não sei muito bem o nome, ela pegou, falou, ela estimulou o valor da pensão fixa, reduziu muito, né, reduziu bastante do valor que eu pagava. A casa eu passei para ela, né, para bem-estar dela e da neném, e a visitação a guarda ficou com ela, mas era a combinar. E ela foi bem específica com a juíza lá, né? Com a moça que fez a conciliação, a documentação. Ela falou: eu não quero que a minha filha tenha contato com o parceiro dele. Aí ela Por quê? pegou e falou por conta que era homem, ela não queria. Quer dizer, ela Era era outro. homofóbica. Ponto. Sim. Aí ela pegou e falou: olha, com quem ele se ela foi bem clara para Stephanie. Falou: com quem ele se relaciona
ou deixa de relacionar, isso aí não é problema seu, isso é problema dele. E a neném, não tem como você impedir ela de ter contato com ele. Porque quem escolhe o parceiro é ele, não é você. Então, a neném, ela vai ter contato sim, ela foi bem clara. Se você dificultar o acesso meu com a Sofia, você vai perder a guarda dela. Foi o que ela tinha falado para mim, né? Daí ela ficou assustada. Aí que nós começamos a pegar a Sofia para poder vir aqui para casa. Aí eu pegava ela de manhã às 6 horas da manhã e devolvia às 18 horas. Isso no final de semana. Ela não tinha pousado aqui em casa ainda conosco. Então você pegava no dia, né, de manhã e deixava ela à noite. Mas não por conta da justiça, por medo do que a Stephanie falava. Ela era muito argumentada. Dessa época, a Sofia, ela amamentava, né? Ela Entendi. amamentava. Então, assim, ela era muito novinha, né? Eu até entendia em relação a isso, dela ficar. Aí, aos poucos, ela foi ficando e foi desmamando, daí ela foi indo, entendeu? Entendi. Deixa eu só entender um ponto. Quando vocês fizeram o divórcio, que foi fechada a guarda, não foi oferecido para vocês a guarda compartilhada, não? Já foi Ela oferecido? não deixou. Ela não deixou. Quem? Então, assim, a gente brigou lá, eu e ela, a gente discutiu na frente da mulher lá, porque ela não queria, eu queria a guarda compartilhada, né? Só que ela falou não, de hipótese alguma, e a Sofia é meu tudo, não tem como. Aí eu peguei e falei para ela, mas eu não quero deixar de participar da vida da minha filha. Aí a conciliadora lá, né? Falou, então deixa a guarda com ela e você tem o livre acesso de pegar a Sofia normal. A diferença da guarda é que a responsabilidade em si é dela, mas você também tem sua responsabilidade como pai. Aí eu falei, então tá bom. Esse é o problema de fazer com juízes de paz, que às vezes confundem a coisa. Quando a guarda está com ela, decisões são. Quando a guarda está com outra pessoa, as decisões são da outra pessoa e você não pode nem Sim, opinar. E quando a guarda é compartilhada, não. E ela, pelo que mais uma vez eu entendi, ela utilizou de uma forma de tentar te subjugar para você acatar que ela ficaria com a guarda. Mas os dois são pais, tanto ela quanto você eram pais da Sofia. E sim. vocês tinham direito da guarda. O certo seria a guarda compartilhada, mas pelo que eu estou vendo, Jean, me corrija, eu sempre pedi para você me corrigir, mas você vivia uma relação bem abusiva e você era o abusado. Sim, porque ó, na parte quando eu morava com ela, eu estava exausto, porque era eu que fazia tudo. Eu tinha que lavar, eu tinha que passar, eu tinha que cozinhar, eu tinha que trazer o sustento para dentro de casa. Então era tudo eu, era tudo eu. Aí a Sofia nasceu, aí eu tinha toda a responsabilidade também da Sofia só para mim, o tanto que de madrugada, quando ela estava com cólica, chorando, quem ficava com ela a noite inteira acordado era eu. Quando ela tinha, por conta de eu já trabalhar na área da saúde, curativo, tudo em relação ao umbigo dela, tudo era eu. Então, a parte da casa, eu era o homem e era a mulher da casa. Entendi, entendi. Igor, vamos voltar para você um pouquinho. Quando você recebeu o Jean na sua casa e de presente recebeu a Sofia, como é que foi para você sair de uma vida de solteiro, né? Relativamente solteiro, para pai? Como é que foi isso? Eu falo para todo mundo e volto a dizer para o Jean que foi o melhor presente que ele me deu. Assim, a Sofia, eu vivia num mundo cinza. Quando a Sofia já começou a frequentar minha casa, frequentar meu lar, que se tornou nosso lar, trouxe cor, trouxe luz, trouxe alegria, não só para mim, para minha família, para a família dele. Então, foi uma experiência assim maravilhosa. Nada no mundo substitui o prazer de pegar ela no colo e ela falar, papai Ucho, meu Ucho. Então, E assim, foi maravilhoso. eu imagino. Mas vocês sofreram muito preconceito, não sofreram? Sim, Sim, sim. Até hoje nós sofremos, né? Até hoje as pessoas elas não entendem como é difícil dois pais cuidar de uma menina
como a gente é atacado, a gente não tem. Se a gente vai, um exemplo, se a gente vai no restaurante, só tem um banheiro de homem e o de mulher, e a gente tinha uma neném, a gente não tinha como levar nossa filha no banheiro masculino. Não tinha um banheiro familiar. Muito menos entrar no banheiro feminino com a neném, entendeu? Então a gente pisava em casca de ovos, porque a sociedade cobrava, a própria genitora ameaçava que se a neném voltasse com um arranhão, um roxo, algo do tipo, ela colocaria a gente na cadeia. Então, assim, foi muito difícil, entendeu? Eu gostaria quis fazer essa parte mais leve, de falar das coisas mais leves, para a gente começar a falar das partes mais delicadas, que eu sei que são mais dolorosas. A Sofia veio para ficar com vocês, para complementar o lar de vocês, como você disse, para dar luz, para dar cor. E aí vocês começaram a ter uma família, verdadeiramente, né? Com 2 pais e a Sofia. Como é que Sim. foi, então, que vocês começaram a desconfiar que a Sofia estava em uma situação de risco? Quem descobriu? Como foi descoberto? E, mais uma vez, como é que foi o apoio das famílias de vocês, tanto da família do Igor quanto da família do Jean? Por favor. Pode falar? Pode. Primeira vez que nós tivemos a certeza que a neném estava numa situação assim, naquele lar agressor ou algo do tipo, foi no dia 31 de dezembro de 2021, quando o Jean buscou ela para passar a virada de ano conosco. E foi onde ele chegou, e aí, na hora que ele foi para trocar a roupinha dela, viu todos os hematomas nela, na coxa, no rosto, nos braços, arranhões, mordida, Mordida? tudo, mordida. Meu Deus. Então, de primeiro contato, o que ele fez? Tirou foto de tudo e mandou para a genitora. O que significa isso? E aí, de lá, ela já veio munida de muita desculpa. Mandou um texto se justificando que a neném, de um lado, ela tinha caído da cama, no outro, ela tinha caído do carrinho. Assim, bem munida de desculpas. Quer dizer, E para aí, vários machucados, várias desculpas. várias desculpas. E aí, como era final de ano, virada de ano, não deu pra gente levar na delegacia nem no Conselho Tutelar. Porque até então, esses órgãos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eles não funcionam final de semana, nem são 24 horas. Entende? Entendo. Como E se a aí, maldade fosse. Como se a maldade tivesse hora. Sim. E outra coisa, como era no início, ela recém tinha começado a frequentar nosso lar, nós não tínhamos muito acesso a ela. Por mais que ficou de forma combinada entre os dois, ela dificultava. Ela dificultava total acesso a ele, principalmente quando a neném estava machucada. Deixa eu só, Entendeu? deixa eu só entender um ponto, desculpa te interromper. Mas isso foi 31 de dezembro de 2021, né? A Sofia, Isso. ela estava com o quê? Com 1 ano? 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Então ela nem falava direito, vocês não poderiam nem Não. perguntar. Nessa época, ela já morava com o Christian. Ela já morava com esse Christian. Ela teve um relacionamento a um curto prazo, de mais ou menos uns 6 meses, 6, 7 meses, por aí, com um outro rapaz, né? E nesse período, a Sofia ela não tinha hematoma. O tanto que o rapaz, quando foi no velório, ele foi lá, tudo, e aí nós descobrimos que ele separou por conta, assim, que a Stephanie, né, ela era muito grossa com a Sofia. Então, assim, um dos motivos da separação deles foram essa. Mas ele cuidava muito bem. Quando a Stephanie fazia alguma coisa, ele ligava para a mãe dela ia lá e resolvia, e eles discutiam entre si, mas ela era bem protegida em relação a isso. Depois que ela conheceu esse Christian, que começou. E o Que daí no Chris, dia 31 foi o primeiro. tá, e ela morava então, o Christian foi para sua casa, que você deixou Foi. em Eu deixei a Benesse. casa para ela, isso. Você deixou em casa em Benesse para ela e para a criança. E o Christian Uhum. passou a morar nessa casa e Com o filho dele. com o filho dele que tem quantos anos?
Ele tem em torno de Hoje ele tem 5 para 6 5 para anos. 6 anos. Uma criança também. Sim. Tá. Então, pode continuar, já não interrompi. Dia 31 de dezembro, vocês tentaram ir à polícia, ao Conselho Tutelar, mas estava fechado. Pode continuar, por favor. Sim. Aí passou, tivemos que devolver a neném, né? Ele teve que devolver a neném, porque sempre era curto prazo. E aí, por mais que ela, quando ela começou a frequentar a dormir aqui, era no máximo um dia já tinha que devolver. Quando foi no dia 27 de janeiro de 2022, a avó materna entrou em contato com ele, querendo conversar com ele sobre algumas coisas que estavam acontecendo, mas que preferia ser pessoalmente. Mãe da Stephanie. A mãe da Isso. Stephanie. Nisso ele já ficou preocupado. Tá acontecendo alguma coisa com a minha filha? Eu falei, vai, não tinha como eu ir. Então eu falei, vai. Só que quando você chegar na esquina da casa dela, você coloca o celular para gravar e grava tudo. E aí ele foi, conversou com ela. Foi uma conversa de 1 hora e 2 minutos, uma coisa assim. E eles conversaram e nesse foi aonde ele tomou ciência do que realmente estava acontecendo. A Sofia estava vivendo em situação insalubre, era mal alimentada, a Stephanie não media força para corrigir a neném, ela agredia a neném. A mãe da Stephanie não gostava desse Christian, porque a Stephanie tinha mudado muito, entendeu? Ela afastou todo mundo dela. Ela afastou, depois que ela se envolveu com esse Christian, ela se afastou de tudo, de todos. Inclusive, ela proibia a mãe dela de ter acesso a neném e a casa dela. Entendeu? Entendi. E aí, com esses dados, com esse áudio e depois de tudo isso que ela falou, nós tentamos pegar a neném, ela não deixou. Aí, quando foi no dia 31 de janeiro, nós fomos no Conselho Tutelar. Chegamos no Conselho Tutelar, demos de cara com o recepcionista, ele mal atendeu a gente, queria saber o que era o nosso caso. Nós explicamos para ele, ele simplesmente mandou a gente já ir direto para a DPCA. Vocês têm o nome dessa pessoa do Conselho Tutelar? Temos, só que aí a advogada disse para evitar nomes. Não, é só para saber se vocês têm, porque Sim, questões sim. de omissões. Tá? Sim. Então esse recepcionista X nos atendeu e já mandou diretamente para a DPCA, que é a delegacia, né? Uhum. Especializada na criança e adolescente. Nós fomos. Chegamos lá, nós não estávamos com a neném. Aí ele perguntou o que era, ele falou assim, eu gostaria de fazer um boletim de ocorrência, minha filha está sendo maltratada, assim. E aí perguntaram, tá, mas quem é o pai biológico? Aí ele falou assim, eu. E você, o que quer da neném? Eu falei, sou pai de coração. Então eu vou pedir para você aguardar ela lá no canto. Aí eu tinha que sentar e ficar esperando, enquanto ele foi, fez tudo, conversou com o escrivão, conversou. Você não perguntou por que você tinha que aguardar no canto, se você era o atual companheiro e padrasto da criança? Você não... Eles não deram nem ouvido. Na hora, simplesmente tipo assim, vem aqui, você fica lá. na hora... Eu acho que vocês já estão tão acostumados a serem maltratados assim que não veem os direitos de vocês, infelizmente. Sim. Pode... E aí ele entrou, conversou, explicou tudinho, mostrou o áudio, que eles não quiseram ouvir o áudio, falando que esse áudio poderia estar manipulado, ela poderia ter sido forçada a gravar aquele áudio. Então o áudio não contava em nada. Entendeu? E aí ele mandou, aí nós revelamos a foto, nós fomos numa gráfica, revelamos as fotos, apresentamos as fotos tudinho, ele entregou, né? Tudinho, conversou, mostrou a conversa dele com a mãe da Stephanie, chamando ele para conversar, anexou tudo e aí solicitou um corpo de delito no dia 31 de janeiro. Solicitou. De 2022. De 2022. Só que, como ela não facilitava ele pegar a neném, a gente não conseguiu pegar a neném para fazer esse corpo de delito. Entendeu? Entendi. O primeiro não foi feito por conta desse motivo. Não, na verdade, não foi feito por conta de negligência da polícia, que deveria intimar a mãe a levar para o corpo. Não é por culpa de vocês, não, de não ter pegado. Foi por negligência da polícia que não deu ouvidos. Ponto. Pode continuar. Sim. Aí, quando foi no dia 8 de fevereiro de 2022, ele voltou
no Conselho Conselho Tutelar para explicar. Levou o áudio, né, da avó materna e falou assim, ó, essa é a situação que minha filha está vivendo. E aí, o que vocês vão fazer? Aí falaram para ele aguardar, que eles iriam fazer a visitação e tudo, mas que ele tinha que aguardar. Eles iam entrar em contato. Eles iam entrar em Iam contato me com ligar, ele. ia me avisar para mim lá para ver como que estava o andamento do processo e tudo. Só que eles nunca me ligaram, nunca nem nada. É. Desde quando a gente foi, nunca me ligaram. Isso. E nessa época vocês não estavam sendo assistidos por nenhum advogado, vocês estavam indo na polícia. Não, por conta própria, né? Nós estávamos indo só a gente, a cara e a coragem. E aí, quando foi... E isso, a neném voltava a aparecer com um roxo, com uma mordida, com arranhão, e era sempre a mesma desculpa. Aí ela começou a jogar a culpa pro filho desse monstro, que era pequeno, como convivia. Ah, ela tem irmãos, os dois brincavam, e era ele que acabava mordendo, era ele que acabava sem querer machucando ela. As mordidas eram pequenas? Não. Não eram mordidas de criança, né? Não, era mordida de adulto. Isso. Quando foi no dia 5 de maio, 4 para 5 de maio de 2022, saiu uma matéria aqui em Campo Grande, na TV local, que um casal foi denunciado de maus tratos a animais. E por coincidência, quem que era? A mãe da neném. Mãe não, a genitora. E aí, nessa reportagem, mostrava tudo. A situação insalubre, mostrava o lixo, aquele chiqueiro que a neném, infelizmente, era obrigada a viver. Meu Deus. Coisa que nós já tínhamos falado no Conselho Tutelar, falado na delegacia. Entendeu? O que nós fizemos? Quando nós tivemos acesso a essa matéria, nós pegamos o link, nós voltamos no Conselho Tutelar, nós mostramos a matéria no celular, eu abri a matéria para mostrar o ambiente que era, pedindo por socorro para eles tirarem a criança de lá, né? E aí a mesma coisa que a gente sempre escutava, vocês têm que aguardar, porque não funciona assim. Aí a gente questionou, mas vocês foram lá na casa, vocês viram qual que é a situação? Realmente, nós fomos na casa, a casa estava um pouco bagunçada, a carteira de vacinação dela estava atrasada. Então, tipo assim, e mediante as imagens que a gente estava vendo, que nós levamos para ela, eles falarem que a casa estava um pouco bagunçada, eu já estranhei ali, entendeu? Eu falei, não tinha nexo o que ela estava falando. Era lixo mesmo, né, dentro da casa, né? Era lixo, era desumano. Só para você ter noção, ela criava um gato. Esse gato morreu dentro do sofá, esse gato ficou uma semana podre dentro do sofá. Esse gato só foi retirado debaixo do sofá porque a mãe da Stephanie foi lá, junto com um vizinho lá, que ergueu o sofá e tirou aquele gato. Porque a neném vivia nessa situação. Era fezes no meio de roupa no chão, era latas de cerveja, era uma imundície. Era fralda suja, com roupa limpa. Tá. Entendeu? E aí nós solicitamos no Conselho Tutelar, nós pedimos para ele uma cópia da visitação que eles fizeram para levar na delegacia, né? Para tentar tirar a neném lá de qualquer forma. Eles falaram que não, que só seria liberado esse documento se o juiz necessitasse, se ele solicitasse, ser entregue na mão do juiz, para não virar briga de genitores. Era discussão familiar para não virar intriguinha, sabe? Pai brigando com a mãe, eu tenho prova disso, eu tenho prova daquilo. Quer dizer, vocês mostram as fotos de uma criança machucada, cheia de hematomas, vocês mostram o local que ela estava totalmente insalubre, vocês mostram tudo e tem que acontecer o que aconteceu com a Sofia para alguém falar, a gente tinha que ter feito alguma coisa. Desculpa, é porque eu tô realmente... A palavra não é muito mais que indignado, tá? Mas pode continuar, por favor. Desculpa te interromper, porque realmente tá me... Pode continuar. Eu entendo esse seu sentimento, que dá para tirar por base o que a gente passou. Entendeu? E aí, naquela situação, não fizeram nada, não deu em nada.
Só que esse primeiro boletim de ocorrência que nós fizemos no dia 31 de janeiro de 2022, ele andou. Tanto que quando foi em setembro, chegou uma intimação, olha o tanto de tempo, nós fizemos a denúncia em janeiro. Em setembro chegou a intimação para eles comparecerem em outubro. Quer dizer, 10 meses depois. Exatamente. E aí, no dia da audiência, só ele compareceu. Ela não compareceu. Ela não compareceu na audiência. Ou seja, cometeu um crime de desobediência. Só que não deu em nada, porque ela era mãe. Eles veem a mãe como a vítima nessa situação. Eles viam ela como coitadinha. Ela ia muito bonita, muito arrumada, fazia carinha de coitada, então, não. Aí perguntaram para ele. A neném voltou a aparecer com os mesmos hematomas naquela situação? Ele foi sincero. Falou, daquele jeito, não. Mas a neném volta com uma mordida, com um arranhão, machucado nas costas. O que eles fizeram? Arquivaram o caso. Diz que o pai não tinha provas suficientes. Como assim arquivaram? Arquivaram o caso, falando que o caso poderia ser aberto se acontecesse algo novamente. Então, eles arquivaram. Eles nem ouviram ela, só ouviram ele e arquivaram o caso. Aí, depois, ela compareceu na delegacia, acompanhada da mãe dela e de advogado, falando que não, que essas alegações eram falsas, que ele estava fazendo isso porque ele queria a guarda da neném. E ficou por isso. A juíza pegou e arquivou. Isso Entendeu? foi em outubro, né? Isso. Aí... Quando foi isso? E também nós ficamos sabendo que foi arquivado agora que a neném faleceu. Somente agora porque que nós eles não ficamos. tinham nem me comunicado que tinham arquivado. Só que, só voltando um pouquinho, quando foi em maio do ano passado, né, que nós fomos no Conselho Tutelar mostrar aquela situação, eles solicitaram para a gente comparecer à defensoria para fazer o pedido de guarda. Né? Vocês foram? Nós fomos, aí primeiro mandaram a gente para um lugar. Aí nós chegamos nesse lugar, era em outro lugar. Aí nós fomos nesse outro lugar, era finalmente no outro lugar. Ou seja, a gente ficou assim, ó, vai para cá, vai para lá, vai para cá, sabe? Uhum. E até que nós chegamos no lugar certo. Chegamos no lugar certo é aquilo que acontece em qualquer lugar no Brasil hoje. É muita burocracia, entendeu? Muita papelada. A nossa advogada falou pra gente, como foi feita a separação deles e tudo, eles tinham toda a documentação do Jean, eles tinham toda a documentação da Stephanie e toda a documentação da neném. Sim. Eles, por obrigação, eles mesmos poderiam já pedir a modificação de guarda. Pedir a guarda para o Jean. Mas não. Eles pediram para o Jean levar a documentação, mas 3 testemunhas. No dia de hoje é fácil conseguir testemunha? Não. Foi o que aconteceu conosco. Ele foi atrás dos vizinhos dele. Ninguém podia. E aí, o que aconteceu? Nós não chegamos a fazer o pedido concreto por conta disso. A gente tinha a documentação, só que não tinha a testemunha. E é uma situação super complicada. Me corrijam, por favor. Esse Christian já era conhecido por ser uma pessoa um pouco violenta no local, não era? Sim, nós só fomos ter acesso, a gente só foi ter acesso a tudo agora. Hoje a gente sabe que antes dele se envolver com a Stephanie, ele tinha outro relacionamento, onde ele agrediu a mulher, teve 3 boletins de ocorrência em agressão à mulher, só que, como sempre, é covarde, ele sumiu, ele nunca foi preso. Entendeu? Aí, nós não tínhamos ciência até então, o foco era quem? Era a Stephanie. Nós achávamos que era ela que batia de uma forma exagerada. Nós não sabíamos, nós não tínhamos ciência que esse canalha, ele fazia essas atrocidades com a neném. Ele não tinha desconfiança. Não. Por quê? Porque hoje a gente sabe. Hoje, quando a gente teve acesso ao inquérito completo, a gente sabe que ele ameaçava até a neném, que se a neném contasse pra gente, ele ia vir aqui e ia matar o papai dela. E ele falava ao contrário pro filho dele,
que se o filho dele falasse alguma coisa com o que ele fazia com a Sofia, eu ia lá matar o menino. O tanto que um dia esse menino estava na casa da mãe da Stephanie e eu fui pegar a Sofia na casa da mãe da Stephanie. Na hora que ele me viu, ele entrou em desespero tão grande, ele começou a chorar tanto que eu cheguei aqui em casa, eu peguei a Sofia e vim para casa. Chegando aqui, eu falei pro Igor, eu achei até estranho a reação do menino em relação a mim. Aí passou, né? Então a gente não. Aí, quando a gente teve acesso agora, que a gente teve descobriu ciência. que é ele motivo. fazia o jogo inverso. Ele manipulava as crianças. Sim, ele manipulava. Ele falava, se você contar, o Jean vai vir aqui e vai matar o papai. E se a Sofia contasse alguma coisa para mim, ele ia vir aqui e matar o papai da Sofia. Porque a Sofia, ela não falava muito bem, sabe? Ela era uma criança de 2 anos. Então, assim, ela falava algumas palavras. Às vezes, aqui em casa, porque agora, assim, a gente entende, né? A gente sabe o que estava acontecendo lá. Mas ela pegava do nada, ela olhava para mim e para o Igor, aí ela começava a chorar, falava, papai bateu, papai brigou. Aí eu falei, filha, mas como assim? A gente não brigou com você, filha. Até então a gente não tinha ciência que ela era obrigada a chamar aquele monstro de pai. Entendi. Entendeu? A gente não tinha ciência disso. Hoje a gente sabe um pouco do que a Sofia passou. Entendeu? O tanto que até para dormir, às vezes era dificultoso para fazer ela dormir. Ela só conseguia dormir no meu colo, no meu peito. Aí ela via que era eu, aí ela conseguia. E ainda assim era muito difícil de colocar ela no bercinho dela. Se ela dormisse no berço dela, a gente tinha que colocar 2 colchões do lado no chão e ela dormia segurando a minha mão ou a mão dele. Meu Deus. E a gente não entendia o motivo. Falava, é coisa de criança. E ela tinha muito medo do escuro. Ela falava, papai, medo, cuio. Aí a gente tinha que ligar, a gente dormia com a luz ligada, entendeu? Aí que ela conseguia descansar. E nós não imaginávamos o tanto que a minha filha sofreu. O tanto que a minha filha estava sofrendo lá. E ela também não era estimulada a desenvolver a fala, não era estimulada a fazer nada, porque poderia ser ruim contar a história. Pelo que eu estou entendendo, tanto a genitora quanto esse outro monstro aí não estimulava a criança, não cuidavam da criança. Ela tinha cuidado, tinha carinho quando estava com vocês. Sim, a Sofia ela era cuidada quando ela entrava do portão para dentro de casa. Aí ela tinha alimentação no horário, ela brincava, nós passeávamos com ela. Ela tinha a vida que uma criança merece, entendeu? Que toda criança merece. Ela tinha conosco. E lá não. Nós ficamos sabendo que lá ela era tratada na base da água. Ela passava fome lá. O tanto que quando ela vinha para nós, ela engordava, ficava bonitinha, ficava com as bochechas inchadinhas, sabe? De gordinha. Quando ela vinha para cá, ela vinha magra. Ela vinha só o quimbinha, tadinha da minha filha. Qual foi o tempo máximo que ela ficou com vocês? Ela ficou 10 dias. No máximo 10 dias. No máximo. No máximo 10 dias. Aí, assim, só voltando na cronologia. Tá. Aconteceu isso, né? Da intimação, ela não compareceu. Aí, quando foi no dia 16 de novembro de 2022, a Sofia estava com ela. Hoje a gente sabe porque fizeram a quebra de sigilo de telefone. Aquele canalha mandou uma mensagem para ela falando que não precisava nem ela voltar do serviço. Quando ela chegasse em casa, ele ia sair porque ele deu uma surra na Sofia porque ela tinha feito xixi na calça. Isso foi de manhã. Ele bateu na Sofia. Bateu não, ele espancou a Sofia. Nesse mesmo dia, ela mandou mensagem para ele, por volta de umas 4:30 da tarde, que a neném não estava bem, que a neném estava vomitando, que ela estava levando a neném na Coronel Antonino, que é a unidade básica de saúde daqui, né? UPA. Peraí, no final de dezembro, então, ele Novembro. Hã? Novembro, dia 16 de novembro. No 17 de novembro, ele passa uma mensagem para a mãe falando que tinha batido, agredido a criança. E nesse mesmo dia, a mãe, quando chega, leva a criança para o pronto atendimento. É isso? Sim. Pode Foi continuar. no 16 de novembro. Ele bateu nela. E foi. Tá. No dia 16 de novembro, ele bateu nela.
E aí, na parte da manhã, e quando foi de tarde, ela levou a neném no posto, porque a neném não estava bem, ela estava vomitando. E ela mandou mensagem para ele, ó, a neném não está bem, estou aqui no posto Coronel Tonino. Como ele estava em casa, ele pegou e foi até lá, ficou com a neném estava dormindo, tomando soro, a neném estava mole, então ele ligou para a mãe dele por videochamada, ligou para minha mãe, Mandou uma foto pra você. mandou uma foto para mim, e tudo. Nesse dia de manhã, ela tinha sido espancada. E os profissionais de saúde que atenderam ela nesse dia não fizeram nenhum relato. E ela tava. Vocês viram hematomas nela? Você Não, já o viu? Jean que foi. Ela só estava muito molinha, ela estava dormindo. Quando eu cheguei lá, ela já tinha passado por consulta pelo médico. Ela só estava em observação tomando medicação. Aí ela já tinha passado, tava na observação, daí eu entrei, fiquei com ela, a Stephanie foi para fora, junto com a filha dela, né? Que era a bebezinha. Porque ela teve Que ela uma teve neném uma nesse neném intervalo de tempo. com ele, nesse intervalo. Ela teve um outro filho com esse ser. Entendi. Sim. Aí eu fiquei com ela lá, daí ela pegou o médico, disse que ela falou que ia dar alta para ela. Aí ela falou: você vai então, que daí eu vou dar alta. Como eu faltei o serviço, eu pego o atestado, né, para poder levar para o serviço. E como você não tá dispensado no período da tarde, você vai embora, não precisa. Falei, então tá bom, então. Daí eu fui. Aí até então que ela me mandou uma mensagem depois falando que a neném estava em casa. Que ela tinha mandado, que a neném mandou até um GIF, lembra que eu te mostrei? Mandando beijo pra mim, ela falou que estava em casa, estava bem. E pra mim, tranquilo, né? Foi o que ela falou. Aí 2 dias depois, no outro dia, ela pegou, me mandou mensagem, falou assim, a neném está com febre, eu vou levar ela ao posto de novo. Falei, mas como assim? Ah, ela tá com infecção no estômago e começou a ter febre. E levou. Aí tá, daí mais tarde ela pegou e me mandou uma foto da neném com gesso na perna. Diz que a menina tinha caído no banheiro porque estava muito fraquinha, vomitou demais. Foi no banheiro, pegou, caiu e quebrou a tíbia. Peraí, deixa eu entender esse ponto, porque é impossível uma criança de menor que 3 anos cair, cair da altura dela mesmo, e quebrar Foi o um que ela osso. falou. É impossível. Porque uma criança de 3 anos tem o quê? 90 centímetros? 95? A Sofia tinha 95 centímetros. Então, 95, uma queda desse daí, ela vai, mesmo que ela caísse de cabeça, não ia ser uma coisa séria. Ainda mais para quebrar uma tíbia. É impossível. Aí E fraturou a tíbia. E mais uma vez, a unidade básica de saúde, UPA, os profissionais que atenderam, não viram como uma agressão. Acreditaram na conversa dela, que ela estava fraquinha, que ela. E assim, ela sempre munida de muita desculpa. Então, mas no vocês posto ela têm falou esses uma coisa. atendimentos, né? Sim, Porque tivemos acesso depois. essas pessoas, elas têm que ser responsabilizadas. Desculpa, isso é omissão. Sim. Pode Sim. continuar. Você recebeu a foto que ela tinha quebrado a tíbia aí? Aí eu fiquei, eu até falei para ele, falei, como assim? Eu mostrei para ele, pro Igor, falei assim, amor, como assim? De uma febre, um gesso? Aí a gente ficou doido aqui, né? Só que daí ela não queria. Aí eu peguei, tentei de tudo para mim poder pegar a Sofia. Mandei mensagem para ela, falei, Stephanie, eu posso pegar a Sofia? Ah, não dá, ela não tá muito legal. Ah, Stephanie, eu preciso ver a Sofia. Ah, e a gente não tá em casa. Eu tô na casa da minha sogra, que era a mãe do psicopata lá. E sempre era assim. Aí até que um dia eu peguei e falei, quer saber de uma coisa? Eu tenho que ver a Sofia. Eu tenho que dar um jeito de ver a Sofia. Peguei, fui na casa da minha mãe, deixei a minha moto, porque nós não temos carro, deixei minha moto na casa da minha mãe, peguei o carro do meu pai, eu e minha mãe, nós fomos na casa dela, ela estava lá, aí nós chegamos de surpresa, eu peguei e falei, eu vim ver a Sofia. O tanto que aí ela foi, mostrou a Sofia, tudo, eu queria trazer a Sofia para cá, para casa, ela não deixou, falou, não vai, não dá, não pode. Aí minha mãe pegou e falou assim, Stephanie, ela vai ficar comigo. Ela vai ficar comigo, me dá a Sofia, eu vou levar ela para ficar comigo. Dela, da Sofia, não, vovó, quero ficar com você, quero ficar com você. Ela não queria ficar com a Stephanie. Aí que nós conseguimos pegar a Sofia e levarmos para casa da minha mãe. Só que a Stephanie, ela não sabia que a Sofia ia ficar comigo, porque até então a minha mãe falou que a Sofia ia ficar com ela.
Meu Deus. Aí que ela cedeu a Sofia para ficar. Daí eu peguei, né? Cheguei na casa da minha mãe, peguei um Uber de lá e trouxe a Sofia aqui para casa. Aí no outro dia que nós fomos fazer o segundo boletim de ocorrência. Já com Dia ela, 22 de novembro. de 22 de novembro, já com ela para fazer o exame de Já corpo de Com delito. ela, nós levamos ela. Uhum. Chegamos lá para fazer o boletim de ocorrência, mesma coisa. Quem é o pai? Ele. Ah, então você pode aguardar ali, ó. Tem uma brinquedoteca ali. Você pode ficar com ela ali na salinha brincando. E aí? Aí eu fui lá, falei com ele, aí falei com a psicóloga, aí a psicóloga pegou, chamou a Sofia lá, aí ela perguntou, quem fez isso na sua perninha? Ela pegou e falou assim, papai. Aí a psicóloga, eu assustei, né? Falei, meu Deus, eu vou sair preso daqui, porque, né? Mas ela não Papai sabia que costumava chamar o outro ser de chamar o papai. outro monstro de pai. Aí ela pegou e falou de novo, quem fez isso na sua perninha, Sofia? Ela falou, mamãe. Aí ela pegou e falou assim, ó, pai, não dá para levar em conta o que ela fala. Eu falei, não tem como, né? Aí ela pegou, daí eu peguei e devolvi pro Igor lá, pra ela ficar brincando com ele lá. E a gente foi, eu fiz o interrogatório, falei pro rapaz que tava lá, falei para ele em relação ao que eu tava com medo, né, de ser agressão, já tinha um boletim de ocorrência, ele puxou lá, ele tinha visto, aí ele pegou e falou assim, é mais fácil tirar o pai, tirar a filha de um pai do que tirar a filha de uma mãe, Cara, né? por que eu não entendo isso? Por que a nossa sociedade é assim? Mães fazem mal a filhos. Pais fazem mal a filhos. Não é a regra. A regra são pais que cuidam dos seus filhos. Mas tanto mulheres quanto homens são capazes. Por que se acha que a criança vai ficar melhor com a mãe? Por quê? Qual o motivo? Não Né? existe isso. A criança tem que ficar melhor com quem ela está sendo melhor cuidada. Sejam o pai, a mãe, o avô, a avó, mas qualquer pessoa que ela seja melhor cuidada. Ah, não se tira filho de mãe? Lógico que se tira. Se tivesse se tirado, a Sofia estava com vocês agora. Sim. Aí eles pegaram, falaram isso, daí ele escreveu lá, daí eu contei para ele em relação ao que ela tinha me falado, que a neném tinha caído no banheiro, tudo. Ele foi, escreveu tudo, ele leu o que eu falei, né? O que eu falei, ele digitou, aí ele pegou, me deu papel para assinar e fomos embora. E fomos embora. Daí o Igor pegou e falou assim, e aí, o que eles falaram? Eu falei para ele, eles vão averiguar. Foi o Mas que eles me falaram, não ir pediram atrás. exame de corpo de delito com a quebra da perna? Eles me entregaram tudo o papel junto. Eles não tinham me falado que eu tinha que ter ido lá. Eles não me orientaram, Ah, eles só entendeu? mandaram o papel. Como já tinha o primeiro boletim, eu não sei se eles deram continuidade, se fizeram outro. Foi entendeu? assim, a nossa advogada, a gente conheceu nesse dia, por acaso. Ela estava com outra cliente e tudo, e entrou ela, o esposo dela, passou e viu a gente ali na frente. E como ela viu o estado que a neném estava com a perninha quebrada e tudo, ela falou assim, bom, tá na delegacia, eu não vou falar nada para eles não, já vai sair daqui, né, tudo certo. Só que quando ela chegou lá no fundo, tava o escrivão e tudo, aí falou assim, ó, chegou uma menina com histórico de agressão, a mãe já agrediu ela, né, o pai já fez um boletim de maus tratos, e veio de novo. Eu dou continuação nesse boletim ou eu abro outro? Aí o rapaz falou assim, não, abre outro. E se você ler nesse dia o boletim, o que o escrivão escreveu, não dá 3 linhas. Ele mesmo, o próprio escrivão, concluiu que a neném ela tinha caído no banheiro. Entendeu? Dessa vez foi diferente porque a gente estava com a neném ali, na frente deles. Eles mesmos poderiam falar assim, ó, não, agora daqui nós vamos diretamente fazer o corpo de delito dessa criança, vamos entrar com a medida protetiva, porque ela está machucada, assim, assim, assim. Só que não nos orientaram, pediram pra gente ir para casa. Quer dizer, Entendeu? entendi. Vocês não foram orientados em nada nos seus direitos, até porque vocês não são obrigados a E hoje, conhecer. o que dá até raiva, é revoltante, que hoje a delegada, ela vai na imprensa falar o quê? Aí fica naquela, né? De um lado, 2 leigos, 2 não, 1, porque eles não me incluem. Até hoje, eles não me incluem. Um leigo
que não tinha noção nenhuma, que é o pai da Sofia, e do outro lado uma delegada, que ela convive com isso, ela passa por isso todo dia. Então ela vai à imprensa e fala assim: então, foi solicitado o corpo de delito, mas o pai não compareceu. Todo mundo acredita. Só que ela não assume o fato do erro de, nós não o orientamos, por isso que o pai não foi. Porque se tivesse tido a orientação, nós teríamos ido. Sim, e outra coisa que certeza. eles vão à imprensa mentir. Eles falam que foi ofertado a medida protetiva para neném e que o Jean se recusou. Como que ele pode recusar uma coisa que é irrecusável? E como que ele pode recusar uma coisa que ele estava pedindo ali? Entendeu? Ele estava na delegacia para quê? Para fazer passeio? Entendeu? Por mais que, se ele tenta se negar isso, ele tem que fazer uma carta a próprio punho. Olha lá, eu me recuso. Cadê essa carta? Cadê esse documento? Não tem. Eles vão à mídia, eles vão à imprensa falar que a criança só não fez o corpo de delito, que poderia ter comprovado maus tratos por culpa do pai. E outro que ponto, o pai não compareceu. Só que nós tínhamos uma dificuldade imensa para poder levar a Sofia. Sim, a guarda não era dele. Não, porque se fosse minha, eu não precisava estar brigando para poder ficar com a minha filha. Tinha pegado ela e sumido. Sim, Só que até isso envolve. O fato de ser 2 homens e uma menina, se nós 2 catássemos a neném e sumíssemos, era sequestro. Sim, com certeza. Até porque na hora da separação te induziram, essa é a palavra, te induziram a deixar a guarda para ela. Que o certo seria a guarda compartilhada. Então... E outra, ela só não aceitou a guarda compartilhada porque ela só pensava em dinheiro. Ela pensava em dinheiro. Então ela sabia que se fosse compartilhada ele não ia ter que pagar. Não, até tem que pagar, sim, mas a compartilhada tem seus benefícios. Ela deixava nítido, e outra, que ela fazia uso da pensão da neném com outras coisas. Para você ter noção, dela. Gastava com ela engravidou desse assassino, né? E a neném estava conosco. Ela mandou mensagem para ele pedindo a pensão do mês seguinte adiantada para pagar o parto da criança que ia nascer. Como assim? Como assim? O dinheiro da Sofia é para o bem-estar da Sofia. Sim, exatamente. E outra, o que a gente sabe é que, tipo assim, como ela estava em outro relacionamento, a obrigação era de quem estava com ela. Sim, com toda certeza. Entendeu? Mas não, ela queria adiantado para pagar o parto dessa criança que ia nascer. Só para você ver o nível da pessoa. Tá, aí isso foi em novembro e vocês foram à delegacia e a delegacia mandou que vocês aguardassem e não te deram instrução nenhuma. Isso. Sim. E aí, esse segundo boletim de ocorrência que nós fizemos em novembro, ele foi encaminhado. Ele chegou na mão dos órgãos dia 5 de janeiro. De novembro, 5 de janeiro. Quer dizer, quase 45 dias depois. Sim. Final de ano, entendeu? Todo aquele processo. Era a Copa do Mundo. Entendeu? 5 de janeiro. O processo, esse segundo TCO, ele ficou parado 21 dias. Ficou 21 dias parado. Só foram mexer nesse dar andamento no dia 26, quando a neném morreu. Que aí viram que tinha, aí quiseram mexer, só que a neném já estava morta. Se em 21 dias o Conselho Tutelar tivesse ido fazer essa visitação, se a delegacia solicitasse um corpo de delito, obrigasse a neném, ela comparecer com a neném, tinha resgatado a neném. Ia ver os maus tratos, ia ver os hematomas e ia tirar a neném. Mas não, ficou parado 21 dias. Mas outro ponto que eu não consigo compreender, Igor, Jean, foi quando vocês levaram as fotos da casa no estado, isso em maio, Sim. 8 meses antes. E a casa Sim. é totalmente insalubre. Totalmente insalubre. Não tinha condições de ficar uma criança ali. Sim, e nada mudou. Porque quando foram fazer a perícia agora, a casa lá onde eles moravam, a situação que foi para a mídia é a mesma que a gente já tinha visto lá em maio, entendeu? Lá atrás, quando a avó avisou que a gente foi atrás, que o conselho ainda teve a audácia de ir a público falar que a casa estava um pouco bagunçada, mas não era nada de alarmante, era algo normal para uma mãe que tinha 3 filhos. E trabalhava. E ele não trabalhava, né? Não.
Vagabundo. Ficava em casa, ela deixava a responsabilidade das crianças com ele. Ele tinha livre acesso de espancar a Sofia, de torturar minha filha a hora que ele quisesse. Vamos, Com o consentimento dela, porque hoje, com a quebra de sigilo, a gente sabe que ela foi conivente com tudo, ela sabia. a gente já vai falar sobre isso agora. A gente já vai falar porque acho que eu tô eu não tô conseguindo tirar as emoções, então eu tô ficando tão emocionado quanto vocês. Então tô tentando que respirar aqui para tentar fazer o meu trabalho, porque eu tô emocionalmente abalado junto com vocês, essa é a verdade. Mas desculpa. Vamos voltar para novembro. Vamos voltar para novembro. Vocês saíram da delegacia, aí veio dezembro. Como é que foi dezembro? Dezembro, quando foi no dia 10 de dezembro, tinha a confraternização do meu serviço. Foi o único contato que eu tive com ele diretamente. Foi a primeira e última vez que o Jean viu esse monstro. Que eu estava trabalhando e do serviço, era um sábado, né? Uhum. Trabalhava até às 11, e aí ele foi e pegou a neném pra gente, ele passava lá no meu serviço pra gente ir pra confraternização. E aí foi o primeiro contato que ele teve com esse monstro, na onde ele veio, entregou pra ele, e falou assim, ó, ela fez xixi na roupa, e aí, como tá puro cheiro de xixi, eu só enrolei um plástico filme no gesso dela. Tá muito forte o cheiro. Oi? Sim, como ela tinha feito xixi na roupa, tinha ido pro gesso, que ela tava com gesso. Aí ele passou plástico filme? Não limpou a Plástico criança? filme no gesso para poder inibir o odor. Tava muito podre. Tava podre. Desculpa, E pode aí, continuar. quando ele chegou com ela, que eu vi a situação que tava, eu falei, não, é sem condições. A gente foi nessa casa que vende aqueles coisas hospitalares, e aí a gente pediu uma botinha daquela ortopédica, sabe? De Uhum. velcro que você coloca. Sim, sei. Nós pedimos uma dessa. Aí nós fomos para a confraternização. Quando chegou na confraternização, primeira coisa, a gente foi direto pro banheiro, tiramos o gesso da perninha dela devagar, porque ele é técnico de enfermagem, ele tem noção. Então ele foi, a gente tirou o gesso, lavamos a perninha dela, que tava podre de xixi. Já tava verde. Ele tava verde, para você ter noção. O nível que a neném vivia. Colocamos a botinha, foi onde a neném curtiu o dia, chupou picolé, brincou ali com o Jean. Foi bem gostoso o dia, sabe? Como sempre era quando ela vinha pra gente. Então brincamos ali e tudo. Passou isso, ele devolveu a neném, porque tinha que devolver, né? E aí a gente falava até que a botinha que ela tava era alugada. Porque se a gente falasse que era dela, não voltava. Sumia. Entendeu? Aí vocês compraram. Isso. Uhum. Isso. Aí nós pegamos ela para passar o Natal esse ano, porque no ano anterior ela tinha passado a virada. Aí nós pegamos ela para passar o Natal conosco. Passou o Natal conosco, tudo foi muito gostoso. Aí ela já estava andando novamente, entendeu? Mancando, mas ela já estava andando. Gravamos vídeo, fizemos churrasco, tudo normal, como a gente sempre fazia. E aí tivemos que devolver ela para passar a virada com a genitora, né? Passou a virada com ela e tudo. Quando foi no dia 9 de janeiro, 8 ou 9 de janeiro, nós pegamos ela novamente. E aí ela ficou do dia 9 ao dia 15 conosco. Meu aniversário era 18 de janeiro, né? E aí minha irmã veio de Fátima do Sul, que é a cidade que eu morava também, a cidade do interior aqui. Minha irmã veio para passar o final de semana conosco, passou o sábado e o domingo. Nós curtimos, fizemos churrasco, a neném ficou aqui, brincamos e tudo. Quando foi no domingo, que era no dia 15, era pro Jean devolver a neném. Entendeu? Só que como o Jean tava sem dinheiro para Uber e ia daqui de casa lá na casa dela é muito longe, ele falou assim, deixa para me devolver amanhã. E ela falou que não, que deveria ter avisado ela e tudo. Aí do nada a avó materna ia vir buscar. Que foi no domingo à noite. Mal a gente sabia que era a última vez que a gente ia ver a neném. Foi no dia 15 de janeiro. E aí a gente entregou a neném deu tchau pra gente, a gente falou com ela, tudo, ela fez coraçãozinho, porque o coração dela ela não conseguia fazer assim. Ela fazia assim, ó. Ela fez assim pra gente. E foi embora. Passou isso, quando foi no sábado, dia 21, acho que foi 21. O meu aniversário foi dia 18, o aniversário do irmão dele era no dia 19. No sábado, chamaram, a família dele queria pegar a neném para passar o aniversário do irmão dele com eles, né? Aí ela já não deixou, no sábado.
Quando foi na segunda-feira, ela procurou ele só para pedir dinheiro da pensão, que teve reajuste no salário, que já era para ele pagar atualizado. E o retroativo de janeiro, que ela já queria receber o de janeiro também. E aí minha mãe foi e falou assim, Jean, pega a neném para ficar essa semana conosco, porque minha mãe que ficava com a neném para a gente poder trabalhar. A sua mãe que te dava o suporte. Minha mãe. Isso, minha mãe. Porque a gente mora aqui, pula uma casa, a outra é minha mãe. Então, minha mãe era o nosso suporte. E a sua mãe considerava a Sofia como neta? Sim, com certeza. Ela, tanto que minha mãe está sofrendo tanto quanto a gente. A Sofia chamava minha mãe de vó Neide. Minha avó Neide. Minha avó Neide. E saia correndo para casa da minha avó. Ou da minha mãe, no caso, né? Ela fala, minha vovó, e corria para lá. E aí, minha mãe pegou e falou pro Jean, pega a neném, eu fico com a neném. E aí ele mandou mensagem. Na terça-feira, ela só visualizou. Na quarta-feira, ela nem visualizou. Na quinta-feira, que foi o dia que a neném morreu, 8 horas da manhã, antes do serviço, eu mandei mensagem. ele mandou pra ela. mensagem que queria pegar a neném. Eu queria pegar a Sofia. Ela não respondeu. Aí nós fomos trabalhar, trabalhamos o dia, na quinta-feira, dia 26 de janeiro. Nós trabalhamos o dia e ele saía do serviço, passa no meu serviço, me busca e a gente vem para casa. Entendeu? Aí chegamos em casa, ele estava sem internet no celular. Então não teve como receber as ligações pelo WhatsApp. Aí chegamos em casa e falou assim, não, larga tudo aí, só deixa o capacete, vamos ali na minha mãe. Aí a gente foi na minha mãe. No que chegou na minha mãe, conectou o Wi-Fi da minha mãe. As mensagens pipocaram. Isso. Aí começou a chegar as notificações do celular dele. E aí tinha ligação do irmão dele, mais novo, tinha ligação da mãe dele, tinha ligação da mãe da Stephanie. Certo. Na hora ele olhou pra mim e ele falou assim, aconteceu alguma coisa com a minha filha. E já ficou nervoso. Aconteceu alguma coisa com a minha filha, aconteceu alguma coisa com a minha filha. Eu falei, calma, você nem sabe. Mas você também estava nervoso. Sim. Aí ele pegou e falou assim, eu falei, liga pro seu irmão. Aí ele ligou pro irmão dele. Só que como tava via Wi-Fi a ligação, tava ruim. O irmão dele só falou assim pra ele, você não tá sabendo da Sofia? Aí ele falou, não, o que tá acontecendo? Aí caiu a ligação, porque tava no Wi-Fi. Aí o E desespero aí ele bateu. já ficou nervoso. Ele já ficou mais nervoso ainda. Aí eu falei pra ele, se acalma, dá aqui seu telefone, deixa eu ligar pra sua mãe. Aí eu catei o meu telefone, liguei pra mãe dele, falei, oi, dona Gregória, é o Igor. Aconteceu alguma coisa, o Jean tá aqui comigo, tá muito nervoso. O Davi não caiu a ligação, a gente não sabe. Tá acontecendo alguma coisa? Ela só chorou. Ela não me respondeu, ela só chorou. Aí eu desliguei o telefone e eu lembrei do outro irmão dele. Eu falei assim, esse daqui eu tenho certeza, eu vou ligar, ele vai atender. Aí eu liguei. Pedro, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Seu irmão ligou, tá todo mundo aqui, o Jean tá nervoso, e o Jean nervoso na minha frente, minha mãe nervoso do lado. E aí, o jeito dele, ele é curto e grosso. Entendeu? Ele é direto, é o jeito dele. Ele foi curto e grosso e falou pra mim assim, a Sofia morreu. Aí eu falei Meu assim, Deus. Pedro, como assim? E aí ele pegou e falou assim, vai lá pro Coronel Antonino, meu pai e meu irmão foi pra lá, acalma o Jean e vai pra lá. E aí eu desliguei o telefone, ele na minha frente gritando, me fala o que tá acontecendo com a minha filha, me fala! E você também desesperado, sem saber como falar, nervoso também, eu não sabia como dar essa notícia pra ele. Porque se você Nervoso, recebeu você recebeu. Só de falar, parece que eu tô revivendo, ó. Eu sei, você recebeu a bomba, como pai também, você recebeu a bomba, você tinha a sua mãe para falar como avó, você tinha o Jean para falar como outro pai, e você mesmo estava ali totalmente abalado, sem saber como falar. Sim. E aí eles gritaram comigo, tanto minha mãe quanto ele, batendo o pé no chão. Me fala, o que tá acontecendo? Só que Aí você eu olhei estava em pra choque, ele, né? E eu em choque. Aí eu falei assim, Pedro falou que a Sofia morreu. Aí ele começou a chorar e dar murro na parede, minha mãe chorando. Como assim? Como assim? Eu falei, não sei, eu não sei. Só pediram pra gente ir pra lá. Eu não sei. Só que, como a gente falou, a gente não tem carro. A gente só tem moto. Como que a gente ia nesse estado pra lá de moto? Não tem como. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que ser frio, me desligar por 2 minutinhos ali, conversar com ele e falar assim, a gente precisa ir pra lá, eu preciso que você se acalme.
monta na moto comigo, eu vou pilotando, mas eu preciso que você me ajude. Com medo dele cair da moto ou acontecer alguma coisa. E aí, ele nervoso, eu falei assim, senão a gente não vai. Aí ele se acalmou. Aí a gente montou na moto, eu não sei como a gente chegou lá, eu não me lembro do trajeto. Deus guiou Eu sei que vocês. eu sei que a gente chegou. Quando a gente chegou, a gente largou a moto e fomos entrando no UPA dentro. E aí já veio um policial, um homem assim, uma mulher de encontro com a gente. Aí ele perguntou, cadê minha filha? Minha filha tá bem? Cadê minha filha? Aí o policial curto e grosso falou assim, não, sua filha não tá mais conosco. Aí ele nervoso e eu nervoso, querendo ver, querendo saber. Aí a mãe da Stephanie veio de encontro com a gente. E aí eu olhei pra ela e falei assim, Del, pelo amor de Deus, fala que é mentira. Aí ela olhou pra mim, ela só fez assim. A mãe da Stephanie. A mãe da Stephanie. A Stephanie Ela estava olhou pra onde mim e essa falou, hora? oi? A Stephanie e o Christian estavam onde essa hora? A Stephanie, ela tava tomando um soro. Porque assim, quando ela chegou com a filha morta nos braços já, ela não esboçou nenhuma reação. Quando falaram para ela que a filha dela estava morta, ela não esboçou nenhuma reação. Ela se preocupou e começou a passar mal quando acionaram a polícia. Aí ela teve que tomar um soro. Entendeu? E aí a gente lá, e aí quando a avó da Nené confirmou, a gente já entrou em prantos e nervoso, chorando e tudo. E aí a enfermeira veio de encontro e falou assim, ó, eu preciso conversar com vocês, só que eu preciso que vocês se acalmem, se tiver alguém que possa acompanhar vocês, vamos lá para dentro. Aí foi eu, o Jean e um tio dele. Nós entramos na sala, fecharam a porta, tava as duas médicas plantonistas, tava a enfermeira, a equipe de enfermagem, todas mulheres, conversando conosco. Todas muito abaladas, chorando. E falou assim, eu preciso falar para vocês o jeito que a gente recebeu, a forma que a gente recebeu sua filha. Eu preciso passar para vocês. Quando sua filha chegou, ela já chegou em óbito, tinha mais de 4 horas, então não teve o que a gente fazer pela sua filha. Infelizmente. Infelizmente. E aquilo, assim, a gente estava lá, mas parece que desligaram, sabe? Tiraram, assim, a alma do corpo, só tava o corpo, porque a mente não estava ali, a gente não estava ali. Aí foi lá que nós soubemos que ela tinha... mais de 30 passagens na unidade. Mais de 30 passagens na unidade de pronto atendimento? Isso. Durante qual Foi período? lá que nós, Foi aquela hora que foi eles lá que falaram nós pra ficamos nós. sabendo. Aí elas perguntaram, você sabia? A gente não sabia. Eles não Mas falam isso. 30 atendimentos em qual período, vocês sabem? Em Não, 6 meses? No período de 2 anos dela normal foram 30 atendimentos. Só que por último agora foram 13 atendimentos seguidos. 13? 13 atendimentos. E nenhum deles consta agressão. Muito embora Violência. vocês tenham visto fotos, Não. vocês tenham filmado, vocês tenham visto o gesso, vocês tenham visto os hematomas, os arranhões, tenham avisado a mãe que vocês sabiam, eles não viram nada. Não, eles não viram nada. Não foi constado nada no nenhum boletim médico, nenhum atendimento médico, nenhuma ficha de atendimento, nada, não constava nada. Deixa eu perguntar uma coisa. Eles simplesmente iam pelo que a mãe falava. O que a filha tem? Ah, a filha tem isso. Nenhum profissional ia lá, olhava, neném, nada. Deixa eu perguntar uma coisa para o Jean, porque o Jean é dessa área médica, técnica de enfermagem, mas eu acho que você não deve trabalhar. Quando se trabalha em pronto atendimento, em emergências, não é comum os médicos, enfermeiros avaliarem o estado que a criança chega? Sim, eles avaliam. E é que nem assim, eles justificaram aqui que é 30 atendimentos, assim, vem, abre uma ficha. Aí se faz um curativo, se faz uma inalação, se faz uma vacina, cada um é um atendimento, só que não é, você abre uma ficha. Naquela ficha, você faz todos os procedimentos e fica incluso naquele número que você deu a entrada. Se você for amanhã, é outra ficha. É outro prontuário. Se você tomar outra medicação, é outra, entendeu? Então, assim, não tem como ela fazer uma ficha, uma ficha em cada procedimento que for fazer. Não é assim que funciona.
Mas eu estou querendo tirar essa dúvida. Quando ela foi para o pronto atendimento, até por questões da perna, quando quebrou, e os outros lá, esses médicos, quando fizeram esse pronto atendimento, eles não teriam que avaliar as condições que a sua filha chegou? Ver se tinha algum hematoma? Teriam, Não teriam que ter essa teriam, eles têm que obrigatoriedade? ver. Eles tinham Seria que ter, obrigação é a deles, obrigação né? deles. Seria Aí obrigação teria deles. que comunicar o conselho tutelar. Se fosse comunicar o conselho tutelar, automaticamente já ia ver as denúncias que estavam lá. Entendi. Só que eles não Só que tinham comunicação entre eles. não adiantava. Ou seja, a gente foi atrás, a gente gritou socorro, a gente foi várias vezes atrás, mas eles só queriam papéis, eles queriam que a gente levasse documento. A gente não tinha provas, por mais que a gente apresentou prova com foto, com áudio, levamos a neném lá, aqui ó, a neném tá aqui, não fizeram nada. E a psicóloga tinha condições de, mesmo que ela não verbalizasse, que a Sofia não verbalizasse, uma psicóloga tem todas as ferramentas para conseguir extrair o que realmente aconteceu. Ela simplesmente não quis ter o trabalho. Você Sim. sabe o que me dá... O que teve mais é prevaricação. Nossa advogada falou que o que mais teve foi prevaricação. Total. Eles tinham que fazer, mas tipo assim, deixa. Sim, sim, é Aí isso que eu tô falando. Foi mais prevaricação chateado. total. Omissão e O que eu prevaricação. fico mais chateado é que quando você vai ver uma reportagem, alguma coisa, fala assim, eu dei o suporte para eles necessário. Não deram, porque se tivessem dado, a minha filha estava viva. Sim, Se concordo. tivessem dado o suporte que a Sofia merecia, a minha filha estava viva. Ela não estava morta. Então, eles não deram suporte nenhum. Deixa eu. É assim, é uma falha sistêmica. Teve uma falha sistêmica. Desculpa, Todo mundo errou. todo mundo. Só que na defesa deles, quem errou foi os pais. Não, O pai que não levou para fazer o corpo de delito, o pai que não como fala, que não levou a documentação para fazer o pedido de guarda. É isso que eles alegam. Só que uma coisa que nem eu falei para o Igor, falei para todo mundo. A morte da Sofia, nós não carregamos na nossa mão. não, A lógico que morte, não. nós conseguimos deitar no nosso travesseiro e dormir, entre aspas, né? Porque é muito difícil, mas pelo menos fica com a consciência tranquila, porque o que a gente pôde fazer, o que estava em relação ao nosso alcance, nós fomos atrás, nós corremos atrás para poder salvar a Sofia. E eles, Só que nós somos limitados. e eles também não falaram, nem orientaram, procura um advogado que é melhor, talvez seja melhor, nem isso falaram. Nada. O que reina bastante, o que a gente vê é o familismo, sabe? É o familismo. A família ideal para eles é o papai, a mamãe e o filho. Quando chegava dois pais, a neném lá, eles olhavam para os dois pais e esqueciam que a criança estava sofrendo. Eles não olhavam para a criança, eles olhavam para a gente. E hoje, mesmo depois da Sofia ter sido assassinada, eles não olham para a Sofia ainda. Eles olham para Eles querem vocês. achar. Eles olham pra gente. Aí tem as pessoas que se levantam falando: mas agora tudo é homofobia. Tudo vocês querem colocar homofobia. E vocês estão se fazendo de coitado. Querem até culpar a gente. Como ele é técnico em enfermagem, como que o pai não viu que a filha estava sendo maltratada? Mas ele A viu e gente procurou. viu. A gente procurou. E aí, o que é irônico, ontem teve uma audiência pública. Foi todos os órgãos assim falar, né? Tirar o deles, para caçar culpado. O que foi revoltante é que nenhum bate no peito e fala assim, nós erramos nisso. Entendeu? Não, eles vão a público falar assim, tudo que nós podíamos ter feito pela Sofia, nós fizemos, nós demos o suporte, nós orientamos, nós fizemos isso, mas se realmente tivesse feito, primeiro, a gente não estava nessa audiência, a gente não precisava estar lá, a gente não estaria com essas camisetas pedindo socorro, pedindo justiça, para que não existam mais Sofias. É porque Não existam. ninguém quer carregar o caixão da Sofia, essa é a verdade. Entendeu? Eles querem abafar o caso. Eles só não tiveram ciência que ia ter uma repercussão tão grande. E vai ter mais. Entendeu? Eles tentaram abafar o caso, eles tentaram não falar sobre o que acontece. Porque a Sofia foi o segundo caso. Em dezembro aconteceu o caso da menina Estrelinha aqui em Campo Grande, que foi praticamente a mesma situação, só que ela tinha 11 anos, se eu não me engano. No detalhe, tinha denúncias no mesmo conselho tutelar. Não fizeram nada. Logo em seguida, veio a Sofia. Não fizeram nada. Quando foi ontem,
teve uma criança de 1 ano e 7 meses que tá internada em estado grave, com traumatismo craniano, quebraram a clavícula da neném, mãe e padrasto, mesma coisa, foi denunciada no mesmo conselho tutelar. O que fizeram? Nada. Fala que é conflito familiar, é briguinha de família. Eles se sentem os juízes de julgarem, decretar que é aquilo, mas não exercem a função deles. Então por que eles estão lá? Que é de verificar, de analisar. Sim. Tá. Desculpa, vamos voltar. Dia 20, no dia que vocês receberam notícia da mãe da genitora, como é que foi essa conversa? Vamos só pra finalizar esse ponto aqui, para a gente falar agora do pós-crime. Só na hora mesmo que a gente chegou lá no posto de saúde e ela veio de encontro com a gente. E aí a gente só falou, fala que é mentira, pelo amor de Deus. Aí ela olhou pra gente e ela falou, não é. A justiça vai ser feita. Ela falou assim, a justiça vai ser feita. Eu já sabia que tinha sido a filha e o Christian. Sim. Tá. Sim. Vamos. Desculpa, tô um pouco emocionado, né? Desculpa. Perdi um raciocínio agora, mas já tô voltando. Tá. Quando vocês começou a investigação, que vocês viram a quebra de sigilo telefônico do Christian e da Stephanie, que vocês viram que a Sofia já passava por isso e que não era a Stephanie a responsável, e sim o Christian, mas a Stephanie encobria todos os atos do Christian. Como é que foi isso? No dia só foi eu não e a advogada. tive condições de ir. Ela pediu para não levar ele e eu achei também que ele não ia ter condições de ver o que eu vi. Mas você tinha condições, Igor? Não Sinceramente. só que eu tive. Não, só que é aquilo. Eu tenho que me fazer um pouco mais de forte para dar suporte para ele, para poder lutar também. Entendi. Porque se eu for viver o meu luto, a dor que eu tô sentindo, eu me entrego. Se eu me entregar, ele se entregar, o que acontece? Cai no esquecimento. Porque E a gente não quer que o caso da Sofia, o que aconteceu, a crueldade, a barbárie que fizeram com a Sofia, caia no esquecimento. Porque, sinceramente, Igor e Jean, eu vejo aí, sinceramente, dois pais, de verdade. Independentemente do material genético vir de um ou de outro, eu vejo aí dois pais que estão ansiando por justiça. E eu estou te perguntando isso, Igor, porque eu estou vendo que você está tirando uma força que eu acho que você, nesse momento, às vezes, nem tem. Sinceramente, eu tô vendo o Jean, você acolhendo o Jean mas eu vejo que eu sinto no seu olhar e na raiva que você fala, no sentimento que você fala, a sua dor. Entendeu? E eu vejo o quão difícil é para vocês dois. Porque eu tô vendo aí dois pais de verdade. E eu vejo, e sinceramente, esse caso não vai cair no esquecimento. Não vai. A gente está lutando por isso. É o que a gente falou, a gente está tentando transformar o nosso luto numa luta, para que não existam mais Sofias, não existam mais estrelinhas, não existam mais Henrys, entendeu? Essa é a nossa luta, para que não caia no esquecimento. E que os principais órgãos que foram negligentes, omissos e fizeram descaso conosco, eles sejam punidos. Porque pessoas desse nível não merecem estar no cargo que estão exercendo. Com certeza. Desculpa, eu te interrompi quando você estava contando que a advogada tinha pedido para você ir para não levar ele. Pode continuar, desculpa. Sim, ela pediu para não levar ele porque era muito forte. E ela falou assim, como eu sei que você está sendo um pouquinho mais forte, eu preciso de você, até então, para você ter ciência do que aconteceu, para a gente ver como a gente ia proceder, entendeu? Para ela me explicar como que a gente ia ser daqui para frente. E E aí? aí eu fui e lá eu tive acesso a tudo, literalmente tudo. Desde o sigilo telefônico, ao depoimento deles, a necrópsia da neném também, só que quando chegou nessa parte, eu pedi para pular. Certeza. Eu pedi para pular, entendeu? Porque, assim, foi... Eu não sei a palavra certa. Eu acho que, tipo assim,
O último fôlego de vida que eu tinha, tiraram na hora que a gente viu a Sofia, no estado que a gente viu a Sofia. Entendeu? Então eu pedi para pular. Mas o ódio, a sensação de revolta, veio tudo à tona. Por quê? A gente foi atrás, a gente lutou, e a gente vê que a gente estava lutando, a gente estava certo em suspeitar que estavam judiando da neném, e a gente ser ignorado e esperar a neném morrer para ver que realmente era aquilo, sabe? Foi assim, as mensagens que eles trocavam, parece que eles tinham prazer de registrar os machucados e mandar um para o outro, não em tom de cobrança, ela não cobrando, ó, você fez isso, você tá louco, você tá fazendo com a minha filha? Não, ó, fulano, a cabeça da minha filha tá sangrando. Parece que era prazeroso para ela, ela tirava foto e registrava tudo na conversa deles. Teve uma hora que eu saí para vomitar, que foi a hora que ela mandou uma foto da neném mordida, nessa região assim, e aí perguntou para ele, você mordeu ela de novo? Aí ele, ai, mordi, mas foi brincando, eu não controlo minha força, abre aspas, você sabe que ela é macia demais. Meu Nessa Deus. hora eu repunei, eu corri para fora, minha advogada foi atrás, eu vomitei de tanto de ódio, entendeu? Desculpa, não entendo. Eu tô tentando Entendeu? entender. Entendi. Acessa tudo isso. E aí foi revoltante, eu enojei. Toda vez que eu falo, meu estômago embrulha de lembrar Eu que a tô com o minha filha estômago viveu embrulhado essa aqui. situação. Que minha filha viveu essa situação. Que a minha filha era tratada que nem cachorro. Pior que cachorro. Porque quando foi ouvido o menino mais novo, né, ele foi ouvido também, numa escuta especial. Perguntaram para ele se ele lembrava, assim, onde que dormia. Onde que ele dormia? Só tinha um colchão no meio daquele lixo, colchão de casal. Dormiam os dois assassinos e a recém-nascida. E você dorme aonde? Ah, no sofá. E você lembra onde a Sofia dormia? No chão, com tomate. Tomate é o cachorro que eles tinham. Só para você ter noção. Meu Deus. Dormia no chão. E aí começaram a perguntar para ele, você lembra da Sofia com gesso na perna? Lembro, meu papai que chutou a perna dela na rua. Então, assim, a criança presenciava tudo, era manipulada, era obrigada a guardar segredo, porque senão ele apanhava também. Não era só a Sofia. Claro que ele punia mais a Sofia, mas até recém-nascida. Desculpa. Entendeu? É desumano, é desumano. É desumano. A ponto de, tipo assim, ver no sigilo, na quebra de sigilo de telefone deles, quando aquele monstro chegou na unidade de saúde com a nossa filha morta nos braços, eles arquitetando o que ia falar. Aí ele pegou e falou assim, inventa que ela caiu do parquinho, como da outra vez. Eles já tinham um roteiro. E o que mais dá revolta pra gente ainda é que parece que a justiça, os órgãos que a gente procurou, induziram eles a continuar errando. Por quê? A gente denunciou uma vez, passaram a mão na cabeça. Então pode fazer de novo. Vai lá, faz de novo. Entendeu? Eles já sabiam como se defender. Não dá nada, não vai dar nada mesmo, inventa que ela caiu do parquinho. Desculpa, mas essa cena que você falou agora do telefone, da mensagem que mordeu de novo, eu não tô conseguindo processar isso. Desculpa. Não consigo processar isso. Não consigo. Então você imagina pra gente, sabe? Imaginar que a nossa filha passou por tudo isso. Que a gente foi atrás, a gente correu atrás para poder ter a Sofia conosco. E hoje a gente não tem. Imaginar que aqui ela foi tratada como gente e lá ela foi tratada como um bicho. Porque a Sofia, ela não era, ela era tudo pra gente. Você não tem noção. O tanto que, para comer, ela comia no meio de nós dois. E se eu tava na cozinha fazendo alguma coisa, ela falava, papai, vem aqui. Eu tinha que sentar do lado dela. Aonde eu tava, tinha que estar o Igor e tinha que estar com ela. E hoje em dia não tem mais. Foi tirado da gente. A vida da minha filha foi tirada como se fosse um nada. E isso que me dói. Aí ainda
ainda tem pessoas que têm a capacidade de falar que a gente teve apoio. Apoio de quem? A gente foi orientado por quem? Por ninguém. Por ninguém. Porque se a minha filha a gente tivesse orientado, a minha filha estava viva. A minha filha estava conosco. Eu não, E não tá. eu não tenho palavras para falar para vocês. Não tenho palavras para consolar vocês, não tenho palavras. Eu não consigo imaginar a dor de vocês, porque eu conheci outras pessoas que tiveram essa mesma dor, que foi o Daniel, foi a Luana, foi a Dona Lúcia, Dona Ana, que perderam seus filhos de forma tão trágica na mão de seres horrendos como esse. E é inimaginável a dor que vocês estão passando. E o pior é ver a situação de vocês terem acesso a tudo que estava sendo feito com ela, e vocês tentaram ajudar, vocês tentaram de todas as formas. Só que vocês sofreram preconceito, vocês sofreram homofobia. Você... dois homens cuidando de uma menina, isso não pode. Vamos deixar com o pai, com a mãe e com o padrasto, dormindo no chão. Vamos deixar com a mãe e com o padrasto sendo mordida. A gente vai deixar com dois homens? Não, não vamos fazer isso não. É errado. O certo é ficar lá. Igor e Jean, vocês têm que procurar a justiça, sim. Todas as pessoas que foram responsáveis, que foram culpadas, elas têm que ser responsabilizadas. Não é só a genitora e o ser que estava do lado dela, mas conselho tutelar, todos, o hospital, todos têm que ser envolvidos. Eu acredito sim que vocês vão ter um apoio lá do Instituto Henri Borel para fazer isso, e da advogada de vocês, porque eles têm que ser responsabilizados. A lei que leva o nome de um anjo que também teve sua vida ceifada de uma forma trágica, está aí agora para isso. É pouco tempo que essas pessoas podem ficar presas, mas pelo menos é feita justiça. O sentimento de indignação, de raiva, de ver pessoas querendo ajudar, querendo tirar a criança de lá e não poder, porque nossa justiça é falha, porque nossa justiça é preconceituosa, porque nossa justiça é lenta, é burocrática. Na primeira vez, já era para ter tido uma medida protetiva, já era para ter sido averiguado. E a Sofia estaria aqui com a gente. Mas foi tirado o direito de vocês de ver a Sofia crescer. Foi tirado o direito dela de crescer, de ser amada, de ser feliz. Porque onde ela estava, ela não era feliz. Eu não vou nem entrar nas questões dos abusos que ela sofreu, porque já é pesado demais. Não vamos nem entrar nesse ponto. Depois em outra conversa, quando vocês estiverem um pouco melhor, a gente fala sobre isso, dos crimes praticados contra a filha de vocês. Mas eu quero dizer para vocês que a justiça vai ser feita, tanto a dos homens quanto a divina. É que aqui e em todos os lugares, pelo menos que eu tiver, vocês vão ter o apoio necessário. É o que tá me fazendo prosseguir, sabe? Porque eu vou falar bem, bem real pro senhor. Não é fácil para mim ir em audiência pública, não é fácil para mim ir em entrevista, não é fácil eu colocar a camiseta pedindo justiça pela minha filha. Sim. Não é fácil para mim, mas eu tenho que ir, porque a minha filha, ela não tem voz, ela não teve voz, ela não teve como falar, ela não teve como se defender, então eu tenho que ir atrás para não acontecer o que aconteceu com a Sofia, acontecer com outras crianças. Eu sei. É É o transformar que um luto em luta. eu levantar e ir. Não tá fácil, sabe? Todo dia eu tenho que ajudar um caco, porque o meu coração foi despedaçado no dia 26. Foi no dia que eu vi minha filha morta. No dia que eu vi minha filha naquele estado que ela estava. Então, todos os dias eu estou juntando um caquinho para mim poder prosseguir. Porque eu tenho que lutar pela Sofia. Eu tenho que lutar. É isso que está me fazendo levantar. Igor, Jean, meus pêsames. Eu acho que por hoje, nessa primeira entrevista, nesse primeiro contato, que a gente apresentou o caso, eu já sofri, vocês já sofreram em contar a história. Eu acho que por hoje já conhecemos a Sofia, a história dela. No momento oportuno, a gente fala do que essa genitora e o outro agora vão ser responsabilizados. A gente vai acompanhar isso, a gente vai acompanhar o desenrolar dessa investigação, a audiência de instrução,
julgamento, tudo com vocês. Tenho certeza de uma coisa. A gente aqui da família Marques, a gente vai apoiar vocês em tudo que for possível. Nem que sejam apenas orações, para que sejam confortados os corações de vocês. E principalmente, a Sofia não ia querer ver vocês tristes, para baixo. Então, se apeguem um ao outro, vocês que se gostam tanto, pensem nisso. A Sofia não ia querer ver vocês assim. Ela quer ver vocês lutando por uma causa justa, com o nome dela. Então, eu só tenho a falar que obrigado por dividirem a história tão bonita de vocês e da Sofia. E me desculpem, tá? Me desculpem mesmo pedir que vocês contem essa história aqui. Me desculpem. Posso mostrar o quarto dela para você? Pode, por favor. Gostaria muito de conhecer. Vamos lá? Vamos. Porque, assim, além de tudo isso, com a Sofia, ela conosco, ela teve vida. Então, eu queria compartilhar com você. Deixa eu virar a câmera aqui só um pouquinho. Esse era o quartinho dela. O bercinho dela. Tudo que eu tinha feito para ela. Meu Deus. Eu tinha feito para ela à mão. Esse era o bercinho que ela ficava. E o colchão do lado para dormir segurando a minha mão, ou a do Jean. Só que quando ela estava muito triste, chorosa, algo do tipo, a gente colocava 3 colchões no chão, forrava de travesseiro em volta para ela não se machucar e dormia todo mundo aqui. Os brinquedinhos dela. Amavam a maquiagem. O tênisinho que eu comprei para ela passar o Natal conosco. Meu Deus, Igor e Jean. Entendeu? E agora a parte que mais dói. A mãozinha dela de chocolate. Que ela comia e amava um chocolate. Podia falar, Sofia, o que a Sofia quer? Ela, quate! Desculpa, é possível. A gente tenta se apegar a essas lembranças boas. As melhores lembranças, os melhores momentos da Sofia foram conosco. Isso que traz um pouco de paz ao nosso coração. Hoje a gente consegue vir aqui em casa sem sofrer tanto. Entendeu? Porque nem vir aqui em casa nós não estávamos vindo antes. Vamos ficar aqui, amor, por conta da luz. Entendeu? Entendi. Deus, meu Deus. Por que isso? Não mereciam. Sofia não merecia e vocês também não. Obrigado por compartilhar a história. Obrigado. A gente vai estar junto nessa luta. Eu prometo a vocês que a gente vai compartilhar o máximo e que a gente vai cobrar que a justiça faça justiça para todos os envolvidos, tá? Meus sinceros sentimentos para vocês e que vocês mantenham unidos aí nessa luta, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Desculpa, família. Eu não tenho como finalizar, tá? Obrigado. Fica com Deus. Até amanhã.